Ninguém mais falava sobre o cachorro da estrada, mas a estrada ainda se lembrava dele. O asfalto gasto continuava ali. A curva fechada seguia escondendo o que vinha depois. E o vento levantava a mesma poeira fina que um dia cobriu o pelo de um cachorro marrom chamado Bob. Mesmo sem ninguém sentado à beira do caminho, aquele lugar carregava uma história que não tinha terminado quando Bob saiu dali. Laura sabia disso, mesmo sem saber explicar como. Todas as manhãs, ao passar por aquele trecho, seus olhos iam automaticamente para o acostamento. Era um reflexo que não desapareceu com o tempo. Como se algo dentro dela precisasse confirmar, todos os dias, que o passado realmente tinha ficado para trás. Bob já não estava lá. Ainda assim, a sensação permanecia. Bob agora viajava no banco de trás do carro. Não como antes, não inquieto, não tenso, apenas observando o mundo passar com o focinho apoiado no vidro. Caminhões passavam, carros aceleravam, motos surgiam e desapareciam, e ele apenas acompanhava com os olhos. Não havia ansiedade, mas também não havia esquecimento. Laura percebia isso nos detalhes. Em alguns dias, Bob acordava mais quieto. Não corria até a porta quando ela pegava a chave. Não latia para o barulho do portão. Apenas se levantava devagar e seguia atrás dela, como se estivesse pensando em outra coisa. Laura respeitava esses silêncios. Aprendera com o tempo que nem toda tristeza precisa de barulho para existir. Se essa história está tocando você, continue assistindo até o final. O que acontece a seguir vai mudar tudo. A casa estava diferente desde que Bob chegara. Não apenas mais cheia, mas mais viva. O menino acordava falando, inventando histórias, contando sonhos. Dona Marta aparecia quase todos os dias, trazendo algo simples nas mãos e uma conversa pronta. Seu Augusto vinha logo atrás, quase sempre em silêncio, observando tudo como quem reconhece algo precioso. Bob circulava entre eles como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. Mas havia noites em que ele parava diante da porta. Não tentava sair, não chorava. Apenas ficava ali, imóvel, olhando para fora. Laura sentava no sofá e observava à distância, sem interromper. Havia aprendido que algumas lembranças precisam ser atravessadas sozinhas. Numa dessas noites, o menino percebeu. Mãe, o Bob está esperando alguém? Laura respirou fundo antes de responder. Acho que não, disse. Acho que ele só está lembrando. O menino ficou pensativo. Lembrar dói. Laura demorou alguns segundos. Às vezes dói, mas também ajuda a gente a não esquecer quem somos. Bob ouviu a conversa em silêncio. Depois se afastou da porta e veio deitar perto do menino, como se aquela resposta tivesse sido suficiente. No dia seguinte, algo pequeno, quase imperceptível, mudou o rumo de tudo. Laura estava no quintal estendendo roupa quando ouviu Bob rosnar baixo. Não era um rosnado de ameaça, era um som contido, atento. Ela olhou na direção do portão e viu um homem parado ali. Não era alguém da vizinhança. Laura tinha certeza disso. O homem parecia cansado. Roupa simples, sapatos gastos, expressão de quem carregava mais do que uma mochila nas costas. Ele não tentou entrar, apenas ficou ali, parado, como se não soubesse se devia bater palmas ou ir embora. Bob se aproximou devagar. Laura sentiu o coração acelerar sem saber o motivo. Pois não? Perguntou. O homem engoliu em seco antes de falar. Desculpa incomodar. Eu estou procurando um cachorro. Bob parou. O silêncio se espalhou pelo quintal como um aviso. Um cachorro marrom, continuou o homem. Ele ficava numa estrada aqui perto, sempre na curva. Laura sentiu o corpo inteiro gelar. Por quê? Perguntou, tentando manter a voz firme. O homem abaixou os olhos. Porque ele era do meu amigo. Bob deu um passo à frente. O homem levantou o olhar e quando viu o cachorro, seus olhos se encheram de algo que Laura reconheceu imediatamente.
Não era surpresa, era reconhecimento. Bob, disse ele, quase num sussurro. Bob não correu, não latiu, não recuou, apenas ficou parado, observando. O menino apareceu na porta da casa, curioso. Dona Marta, que chegava naquele momento, percebeu o clima e parou ao lado de Laura. "O que está acontecendo?" perguntou em voz baixa. Laura não respondeu. Estava ocupada demais, tentando entender o que sentia. O homem se ajoelhou devagar, sem fazer movimentos bruscos. "Eu procurei você por semanas", disse olhando para Bob, "mas só consegui voltar agora." Bob se aproximou mais um pouco. Cheirou o ar. Depois, cheirou a mão do homem. Por um segundo, Laura teve medo. Medo de que Bob fosse embora. Medo de que tudo aquilo fosse arrancado dela. Medo de que a estrada ainda tivesse mais força do que ela. Mas Bob fez algo inesperado. Ele recuou. Virou-se. Caminhou até o menino. Sentou-se ao lado dele. O homem fechou os olhos por um instante, como se tivesse acabado de receber uma resposta que já esperava. "Eu entendo", disse. "Ele escolheu." Laura sentiu as pernas fraquejarem. O homem se levantou. "Obrigado por cuidar dele", disse antes de se afastar do portão. Bob não se moveu. O portão se fechou lentamente. E naquele momento, Laura soube que aquela história não era apenas sobre um cachorro que esperou na estrada. Era sobre escolhas. Era sobre ficar. Era sobre o que acontece quando o passado bate a porta e não leva embora o que já virou lar. Bob deitou ao lado do menino. A estrada, pela primeira vez, parecia realmente distante. Depois que o homem foi embora, o silêncio tomou conta da casa de um jeito estranho. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio carregado, como se algo tivesse sido mexido por dentro e ainda estivesse tentando se acomodar. Bob permaneceu deitado ao lado do menino, tranquilo, mas atento. Laura observava cada movimento do cachorro, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Dona Marta foi a primeira a quebrar o silêncio. "Então, ele era amigo do caminhoneiro", disse mais como constatação do que como pergunta. Laura assentiu devagar. "Parece que sim." Seu Augusto, que tinha chegado logo depois, ficou parado perto do portão por alguns segundos antes de entrar. Ele tinha o olhar distante, como quem revive uma lembrança antiga. "A estrada nunca devolve as coisas do jeito que a gente espera", murmurou. Laura sentou-se no degrau da casa e apoiou o rosto nas mãos. O menino continuava ali, passando os dedos pelo pelo de Bob, alheio à tensão que os adultos sentiam. Para ele, tudo parecia simples. Bob tinha ficado. Isso era o que importava. Mas para Laura, não era tão simples assim. Naquela noite, ela quase não dormiu. Cada vez que fechava os olhos, via a cena se repetindo. O homem no portão, o nome de Bob sendo pronunciado com familiaridade, o instante exato em que o cachorro recuou e fez sua escolha. Laura se perguntava o que teria acontecido se Bob tivesse reagido de outra forma, se tivesse corrido, se tivesse pulado nos braços daquele homem, se tivesse ido embora. O pensamento a fazia estremecer. Pela manhã, Laura preparava o café quando Dona Marta chegou mais cedo do que o habitual. Trazia pão quente e um olhar sério. "Eu pensei muito ontem à noite", disse sentando-se à mesa.
esse homem não apareceu por acaso. O que a senhora quer dizer? Perguntou Laura. Quero dizer que algumas histórias só se encerram quando alguém tem coragem de voltar. Bob estava deitado no chão da cozinha. Ao ouvir a conversa, levantou a cabeça, atento. Você acha que ele volta? Perguntou Laura, quase num sussurro. Dona Marta pensou antes de responder. Acho que ele precisava ver com os próprios olhos que o Bob não estava mais esperando. Aquela frase ficou ecoando dentro de Laura. Bob não estava mais esperando. Mas será que ela também não estava esperando alguma coisa? Uma confirmação? Um sinal de que tinha feito a coisa certa? Naquele dia, Laura decidiu não passar pela estrada. Mudou o caminho para o trabalho, mesmo sendo mais longo. Não queria ver a curva, não queria acordar lembranças que ainda estavam sensíveis. Bob percebeu a mudança, mas não demonstrou inquietação. Apenas observava a paisagem diferente pela janela. À noite, o menino perguntou: Mãe, aquele moço vai voltar? Não sei, respondeu Laura com honestidade. Mas o Bob está aqui. Então está tudo bem, concluiu o menino. Às vezes, Laura invejava a forma simples como o filho via o mundo. Os dias seguintes passaram sem grandes acontecimentos, mas a tensão permanecia. Bob parecia mais atento do que o normal. Não triste, não ansioso, apenas atento. Como se soubesse que algo importante tinha sido mexido dentro dele e ainda estivesse se reorganizando. Certa tarde, Laura chegou mais cedo do trabalho e encontrou seu Augusto sentado no quintal, sozinho. Dona Marta não veio hoje? Perguntou. Ficou em casa descansando, respondeu ele. Mas eu precisava conversar. Laura sentou-se ao lado dele. Sabe, começou seu Augusto. Quando aquele cachorro ficava na estrada, eu achava que ele era teimoso, que não sabia a hora de ir embora. Hoje eu entendo, ele estava sendo fiel. Laura ficou em silêncio. Fidelidade não é só ficar esperando, continuou ele. Às vezes é ficar quando aparece outra chance de ir. Laura sentiu um nó na garganta. Naquela noite, Bob voltou a parar diante da porta, não por muito tempo, apenas o suficiente para olhar para fora, respirar fundo e depois retornar para dentro, indo direto para o quarto do menino. Laura observou a cena com atenção. Aquilo parecia um ritual de despedida que se repetia cada vez menos. 2 dias depois, Laura recebeu uma ligação inesperada. Era o homem do portão. Desculpa ligar, disse ele com a voz contida. Eu só queria dizer uma coisa, pessoalmente. O coração de Laura disparou. Sobre o Bob? Perguntou. Sobre o que ele significava para o meu amigo. E para o que ele significa agora. Laura olhou para Bob, que dormia tranquilamente no tapete. Pode vir, disse, depois de alguns segundos. Quando desligou, percebeu que estava tremendo. Dona Marta chegou pouco depois e encontrou Laura sentada, pensativa. Ele ligou, disse Laura. Vai voltar. Dona Marta segurou a mão dela. Seja o que for que aconteça, o Bob já escolheu quem ele é agora. Laura assentiu. Mas no fundo, sabia que aquele reencontro ainda não tinha mostrado tudo o que precisava mostrar. A estrada tinha ficado para trás, mas o passado ainda estava terminando de falar. O dia do reencontro chegou mais rápido do que Laura gostaria. Desde a ligação, o tempo parecia correr de um jeito estranho, acelerado e lento ao mesmo tempo. Bob, por outro lado, parecia calmo. Dormia mais profundamente, comia normalmente, brincava com o menino como sempre. Era como se ele soubesse algo que os outros ainda estavam tentando entender. Quando o homem chegou,
Não entrou de imediato. Ficou parado do lado de fora, esperando que alguém o chamasse. Laura abriu o portão com cuidado. Não havia raiva no ar. Também não havia intimidade. Apenas uma tensão silenciosa, feita de coisas não resolvidas. "Obrigado por me receber", disse ele. Bob apareceu atrás de Laura. Caminhou até o quintal, parou a alguns passos do homem e sentou. Observava em silêncio. "Pode entrar", disse Laura. Eles se sentaram à mesa da cozinha. Dona Marta e seu Augusto chegaram pouco depois, como se soubessem que precisariam estar ali. O menino ficou no quarto, desenhando, mas atento a cada som. O homem respirou fundo antes de começar. "Meu nome é Henrique", disse. "Eu rodei estrada com o caminhoneiro por quase 15 anos. Laura ouviu o nome com atenção. Agora o passado ganhava rosto e voz. Ele não falava muito da própria vida, continuou Henrique, mas falava do Bob, sempre. Dizia que aquele cachorro tinha salvado ele. Dona Marta assentiu lentamente. "Ele chegou aqui um dia dizendo que tinha encontrado companhia", disse ela. "Nunca mais veio sozinho." Henrique sorriu de leve, mas o sorriso logo se desfez. "Quando o acidente aconteceu, eu estava em outra rota. Só fiquei sabendo dias depois. Voltei o mais rápido que pude, mas quando cheguei, o Bob já não estava mais na estrada." Laura sentiu o estômago revirar. "Eu procurei", disse Henrique. "Perguntei, andei, voltei várias vezes, mas a estrada não devolve tudo." Bob se levantou e se aproximou mais um pouco. Cheirou o chão perto de Henrique. Depois voltou a se sentar, mantendo distância. "Quando eu vi ele aqui", continuou Henrique, "eu soube que não podia simplesmente levá-lo. Eu precisava entender." Laura cruzou as mãos. "Entender o quê?" Henrique hesitou. Se ele ainda estava esperando, ou se já tinha ficado. O silêncio se instalou. Seu Augusto pigarreou. "E o que você acha agora?" Henrique olhou para Bob. "Acho que ele encontrou o que o meu amigo queria para ele. Algo que eu nunca poderia dar." Laura sentiu os olhos arderem. "Ele falava muito antes de morrer", disse Henrique. "Dizia que tinha medo de desaparecer sem deixar nada, que o Bob era a única prova de que ele tinha importado para alguém." Dona Marta levou a mão ao peito. "Ele importou", disse ela. "Importou muito." Bob se levantou de repente e caminhou até Henrique. Encostou o focinho em sua perna. Não era um gesto de despedida, nem de acolhimento completo. Era reconhecimento. Henrique fechou os olhos por um instante. "Eu precisava ver isso", disse. Precisava saber que ele não ficou esperando até se perder. Laura entendeu então que aquele reencontro não era uma ameaça, era um fechamento. Mas ainda havia algo no olhar de Henrique que a inquietava. "Tem mais alguma coisa, não tem?" perguntou. Henrique respirou fundo. "Tem." Ele olhou para o chão. Antes do acidente, o caminhoneiro estava pensando em parar, comprar um pedaço de terra, ficar. Ele dizia que estava cansado de estrada. Laura sentiu um choque. Ele queria uma casa, continuou Henrique. Um lugar onde o Bob pudesse correr sem esperar caminhão nenhum. Bob levantou as orelhas. "Ele nunca teve tempo", completou Henrique. "Mas deixou isso comigo." Laura sentiu o coração apertar. "Deixar o quê?" Henrique tirou um envelope da mochila e colocou sobre a mesa. "Isso." Laura abriu com cuidado. Dentro havia documentos simples, anotações, um endereço rabiscado e uma frase escrita à mão. "Se algo acontecer comigo, que o Bob fique onde escolher ficar." Laura sentiu as lágrimas escorrerem. "Ele escolheu", disse com a voz firme. Henrique assentiu. "Eu sei. E agora eu também sei onde devo ficar." O homem se levantou. "Eu não vim buscar o Bob", disse.
Vim agradecer. Bob o acompanhou até o portão. Parou ali. Olhou para ele. Depois voltou. Quando o portão se fechou, Laura percebeu que algo tinha mudado definitivamente. Não apenas para Bob, mas para todos eles. A estrada já não tinha voz. Agora, o passado tinha sido ouvido. E o que vinha a seguir não seria mais sobre espera, mas sobre construção. A presença de Henrique tinha ido embora, mas o que ele trouxe ficou pairando na casa como uma pergunta sem pressa. Não era uma ameaça, não era culpa. Era um tipo de verdade que só aparece depois que a poeira baixa. Laura percebeu isso na forma como Dona Marta ficou mais silenciosa naquela noite, na forma como seu Augusto passou mais tempo olhando para o quintal e principalmente na forma como Bob dormiu. Bob dormiu como se tivesse encerrado uma guerra. Não levantou com qualquer barulho, não correu até a porta, não respirou ofegante. Apenas deitou ao lado do menino e apagou profundamente, como se alguém tivesse finalmente desligado uma luz dentro dele. Laura ficou acordada por um tempo, sentada no sofá, observando o peito do cachorro subir e descer. Havia um conforto ali, mas também havia um peso, porque pela primeira vez ela entendeu a dimensão do que tinham construído. Não era só um lar para um cachorro, era uma espécie de refúgio para quem tinha aprendido a esperar demais. Na manhã seguinte, Laura acordou antes de todos. Preparou o café em silêncio, abriu a janela e deixou o ar da manhã invadir a cozinha. Seu Augusto chegou cedo, como de costume, e sentou-se à mesa sem dizer muito. Dona Marta apareceu logo depois com um saquinho de pão e os olhos ainda marcados de sono. "Você não dormiu?" Dona Marta observou ao olhar para Laura. Laura sorriu de leve, sem desmentir. "Eu fiquei pensando no que o Henrique falou", disse. Seu Augusto levantou os olhos. "A frase do envelope?" Laura assentiu. "Que o Bob fique onde escolher ficar", repetiu, como se precisasse ouvir de novo. Dona Marta respirou fundo. "E ele escolheu." Laura olhou para o corredor, onde o menino dormia, e depois para o tapete onde Bob ainda estava deitado. "Ele escolheu, mas eu também preciso escolher", disse. Seu Augusto franziu a testa, atento. "Escolher o quê?" Laura levou a caneca à boca, mas não bebeu. Ficou com ela entre as mãos, como se aquilo a segurasse. "Eu percebi que não é só o Bob que estava esperando uma vida diferente", falou. "Eu também estava. Vocês também estavam. E meu filho, ele merece crescer vendo que as pessoas ficam." Dona Marta ficou em silêncio por alguns segundos, com os olhos marejados. "Laura, eu não quero que isso seja só uma fase", continuou ela. "Não quero que seja a história do cachorro da estrada e depois tudo volte ao que era. Eu quero que isso vire algo maior, algo real." Seu Augusto apoiou as mãos na mesa. "E como você imagina isso?" Laura inspirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo que vinha guardando. "Eu passei pela casa vazia depois da curva", disse. "Aquele lugar abandonado faz anos. Eu vi a placa de aluga-se, mas ninguém pega porque está caindo aos pedaços. E eu pensei, e se a gente transformasse aquilo num lugar de verdade? Um lugar de acolhimento, não um abrigo oficial, não uma coisa complicada. Só um lugar onde alguém pode sentar, tomar um café, respirar. Onde um cachorro como o Bob nunca mais precisa esperar sozinho." Dona Marta levou a mão à boca, surpresa. Seu Augusto permaneceu calado, mas o olhar dele mudou. Não era dúvida, era avaliação, como quem mede se aquilo é possível. "Isso é grande", ele disse. "Eu sei", respondeu Laura. "Mas eu também sei que a gente já está fazendo isso sem perceber."
Vocês vêm aqui quase todo dia. Meu filho já tem em vocês o que eu não consegui dar sozinha. E o Bob, ele virou a ponte. Se a ponte já existe, por que não atravessar? O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi um silêncio de decisão se formando. Bob se levantou naquele momento e caminhou até a cozinha. Parou perto de Laura, como se tivesse ouvido o próprio nome e entendido o tom. Ele não abanou o rabo de forma eufórica. Apenas encostou o focinho na mão dela. Laura fez carinho em sua cabeça e sentiu o coração apertar. Dona Marta respirou fundo. Eu passei tantos anos com a casa cheia. Depois ficou vazia demais, disse. Eu achei que a vida já tinha acabado de acontecer para mim. Mas aí esse cachorro apareceu e eu voltei a levantar da cama com vontade. Seu Augusto coçou a barba. Se for para fazer, tem que fazer direito, falou. Ainda que seja simples. Laura sorriu, sentindo um alívio que quase parecia choro. Eu não quero luxo, disse. Eu quero presença. Nos dias seguintes, Laura começou a agir. Não falou para o mundo inteiro, não anunciou, apenas fez. Foi até o dono da casa abandonada e conversou. Cheia de poeira, janelas fechadas, teias de aranha nos cantos. Mas tinha espaço, tinha quintal, tinha sombra, tinha silêncio e tinha um tipo de potencial que Laura reconheceu na hora, o potencial de virar lar. Ela levou Dona Marta e seu Augusto para ver. O menino correu pelo quintal como se já fosse dono do lugar. Parou, sentou-se, olhou ao redor, depois se deitou. Laura ficou olhando aquilo. Ele gostou, disse o menino. Dona Marta sorriu. Ele está dizendo, eu fico do jeito dele. Seu Augusto observou as paredes rachadas, o telhado velho e suspirou. Vai dar trabalho. Laura assentiu. Eu sei. Seu Augusto olhou para ela. E você tem medo? Laura demorou um segundo. No primeiro dia, varreram o chão. No segundo, abriram janelas. No terceiro, limparam o quintal. A cada pequena melhora, a casa parecia respirar de novo. Bob circulava sempre por perto, como se vigiasse aquela construção silenciosa. Laura percebeu algo estranho. Trabalhar naquele lugar não a cansava como o resto da vida cansava. Era um cansaço que fazia sentido. Um cansaço bom. Na estrada com Bob, como se precisasse encerrar o ciclo com um símbolo. Parou o carro no acostamento, desceu com ele e caminhou até o ponto onde um dia ele esperou. Bob cheirou o chão, olhou para a curva. Um caminhão passou ao longe. Por um segundo, Laura prendeu a respiração. Bob levantou as orelhas, deu 2 passos e parou. Então se virou. Voltou até Laura. O corpo firme, a presença viva. E naquele instante, ela soube que o lugar abandonado depois da curva não era só uma casa. Era uma resposta. Se essa história está mexendo com você, inscreva-se agora no canal e fica até o final. Porque o que acontece no encerramento é o que transforma tudo em destino. Sussurrou. Agora a gente vive. Bob abanou o rabo de leve. E juntos voltaram para casa. Não para aquela que um dia foi só um teto, mas para a que agora era promessa. A casa depois da curva não ganhou nome no primeiro dia. Ninguém sugeriu placa, ninguém pensou em inauguração. Ela simplesmente começou a ser usada, como tudo o que nasce de verdade. Pequenos gestos que diziam sem palavras que ali alguém podia ficar. Bob foi o primeiro a entender. Todas as manhãs, ele caminhava pelo quintal ainda úmido de orvalho, cheirava o vento e observava a estrada à distância. Não com ansiedade, não com saudade. Apenas como quem reconhece um lugar antigo que já não chama mais. Depois voltava,
Deitava perto da porta e fechava os olhos. O menino passou a chamar a casa de a Casa Grande, mesmo sem ela ser grande de verdade. Para ele, era grande porque tinha espaço para correr, para errar, para falar alto. Dona Marta começou a levar plantas e colocar nos cantos. Seu Augusto consertou a cerca, arrumou o telhado o suficiente para não pingar mais dentro. Nada ali era perfeito, mas tudo era real. Aos poucos, pessoas começaram a aparecer. Sentar em silêncio, um senhor que trazia um cachorro velho para tomar sol no quintal. Ninguém perguntava quanto tempo podia ficar. Ninguém precisava explicar por quê. Bob circulava entre todos, sem pressa. Às vezes parava perto de alguém e ficava ali, quieto, como se soubesse exatamente quando sua presença era necessária. Não era mais o cachorro da estrada, era o cachorro do lugar. Construindo. Certa tarde, ela precisou passar novamente pela estrada sozinha, sem Bob no carro, sem o menino, sem pressa. Quando chegou à curva, diminuiu a velocidade por reflexo. Olhou para o acostamento. Não havia nada ali além de poeira e vento. E não doeu. Ela seguiu. Naquela noite, sentou-se no quintal da Casa Grande enquanto Bob dormia perto de seus pés. Sem saber se ele entendia as palavras, mas sabendo que entendia o sentido. Você não esperou em vão, disse. Você só estava me esperando parar. Bob suspirou e encostou a cabeça no pé dela. O menino apareceu com um desenho nas mãos. Era simples, um cachorro, uma mulher, uma casa e uma estrada ao fundo. Sentiu os olhos marejarem. Naquele instante, ela entendeu algo que nunca tinha conseguido colocar em palavras. Bob não tinha sido salvo por ela. Ele tinha sido o motivo para ela parar, para ela olhar, para ela ficar. A história nunca foi sobre abandono, foi sobre escolha. A estrada ainda existia, mas não mandava mais em ninguém. Bob envelheceria ali. O menino cresceria ali. Pessoas passariam, ficariam, seguiriam, e tudo isso teria começado com um cachorro sentado à beira do caminho, esperando alguém ter coragem de não seguir viagem. Porque no fim, não foi Bob quem esperou demais. Foi o mundo que demorou a parar. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que ama animais. Às vezes, um simples gesto muda destinos inteiros, e essa história só existe porque alguém decidiu parar.